Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem aqui, graças a Deus. E aí em Goiânia, como é que tá as coisas? Aquela correria danada, né? Acho que você já desacostumou com o trânsito e tudo mais, mas para quem tá aqui é canseira. Não, eu tô desacelerando um pouco, viu, doutor? Porque tô acostumado com esse batidão aí também da capital. Aí eu venho pro interior, aí tem que dar uma desacelerada, tem que acostumar com o ritmo mais devagar aqui do pessoal. Mas enfim, doutor, eu agradeço demais pela participação do senhor mais uma vez aqui nessa live. E eu sempre digo pro pessoal, se eu chamei o doutor pra gente conversar sobre esse crime, é porque a galera tem questionado muito aqui no perfil. Até muitos advogados especialistas, doutor, entraram em contato comigo para sugerir alguns temas que eu vi que não era muito relevante, eu nem trouxe para cá. Então, assim, se eu chamei o doutor, é porque o pessoal tem perguntado, o pessoal tem tido dúvida a respeito desse crime. E eu gosto sempre de trazer gente especialista, porque é mais fácil, é mais seguro. Eu sinto muito segurança no senhor. Já indiquei o senhor para vários clientes e tive ótimos retornos. E eu agradeço muito o senhor pelo profissionalismo e por ter aceitado mais uma vez a participar dessa live aqui comigo. Imagina, doutor, eu que agradeço. Quero dizer para você que a recíproca é verdadeira. Também vejo você um grande profissional da área trabalhista, né? E assim, de fato, é uma ótima oportunidade para mim estar falando desse tema, porque eu já trabalhei bastante questão de crimes sexuais em sala de aula, já atuei nessa seara também, né? Tanto para vítimas quanto para acusados. E assim, é um assunto sempre muito delicado, né? E que grande parte das pessoas tem muita dúvida, justamente do que seria cada crime, como funciona cada crime. E aí nós podemos falar um pouquinho. Vou começar. Beleza. Doutor, rapidinho, então eu posso começar com uma pergunta já, para o senhor já entrar nessa parte do crime, porque essa pergunta eu recebi demais, demais. Posso começar com ela? Pode começar. Vamos lá. Vamos falar Doutor, é o sobre essa seguinte, pergunta. o pessoal perguntou demais o seguinte: esse crime de importunação sexual acontece só do homem para a mulher ou é possível o reconhecimento disso vice-versa, o contrário, da mulher em relação ao homem? Aí o senhor já explica, já entra na tipificação do crime, fica à vontade, tá? Vamos lá, Gabriel. Apesar do nosso país ser um país extremamente machista, né, é possível sim o contrário, certo? O crime da importunação sexual, ele não prevê um agente, o tipo sexual do agente, seja ele masculino ou feminino, né? E também nem só em relações heterossexuais. É possível também a configuração do referido crime em relações homossexuais, né? Independe em relação a isso. Mas vamos lá. Então, qualquer que seja a pessoa, a vítima, seja ela um homem ou mulher, quando ela vai ser vítima do crime de importunação sexual? Bom, é quando alguém pratica com ela um ato libidinoso sem a sua anuência para aquele referido ato, certo? Então, assim, muitas vezes, quando acontece o crime da importunação sexual, quando a pessoa vai fazer aquela verdadeira tirar a casquinha, ou a pessoa vai abraçar a outra e passa a mão nas nádegas, ou passa a mão nos seios, certo? Ou tá no metrô e decide ali encoxar a pessoa no metrô, no ônibus, sem o consentimento dela. Então, estamos diante do crime de importunação sexual. E tanto faz. A vítima pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um homem fazendo com a mulher ou um homem fazendo com outro homem. Não faz diferença. Tudo será importunação sexual. Entendi. E outra coisa, doutor, o pessoal tem questionado muito, porque nessa era digital, o que a gente percebe muito? Coações pela internet, ameaças pela internet, e o pessoal tem perguntado se aquelas investidas por mensagens, querendo importunar mesmo, enviando material pornográfico, se isso poderia configurar o crime de importunação sexual ou é necessário esse contato físico? Acredito que o senhor entendeu a dúvida. Sim, meu amigo, seria sim necessário esse contato físico.
Mas tem que lembrar que existem outros tipos penais que podem tutelar algumas situações. Porque, por exemplo, muita gente me pergunta isso. Nossa, eu tenho um cara aqui no Instagram que ele fica me seguindo, ele me manda foto da onde eu tô e tudo mais. Pode não configurar o crime de importunação sexual, mas pode configurar o crime de stalking, que é a verdadeira perseguição. Eu já recebi muita gente tirando dúvida comigo, falar assim, nossa, eu tenho um vizinho que ele fica me espiando pela janela do apartamento dele. Esse tipo de situação pode configurar o crime de stalking e não o crime de importunação sexual. Em tese, o crime de importunação sexual precisaria sim desse contato, de forçar a barra nesse sentido. Entendi. E no ano passado, doutor, eu até fiz a defesa de uma vítima. Eu não sei se o doutor trabalha na defesa da vítima ou só do acusado, o doutor vai esclarecer isso pra gente. Mas, além daquela dúvida relacionada que eu fiz anteriormente, a principal dúvida do pessoal é qual que é a orientação que a gente pode dar para uma possível vítima. Como que ela faz para produzir prova? Porque geralmente crime sexual acontece entre o abusador e a vítima. E não tem como produzir prova a respeito disso. Como que a gente consegue orientar a vítima nesse sentido? Olha, doutor, o primeiro passo é registrar a ocorrência, pois o acusado ele só vai ser punido se tiver o registro da ocorrência, se aquele fato for levado para as autoridades. E em crimes sexuais, isso acontece muito. É o que nós chamamos na criminologia de cifras negras, ou seja, aqueles crimes que acontecem e as pessoas não comunicam para as autoridades competentes. Por quê? Ou por vergonha, ou por simplesmente não ter o conhecimento de que ela foi vítima de um crime. Porque, assim, eu já passei por situações, às vezes você sai e aí você vê na balada alguma coisa, alguma situação que é crime de importunação sexual, ou às vezes até algo pior, mas acontece aquilo e a pessoa não registra uma ocorrência e não faz nada, né? E isso faz com que esse tipo de crime seja cada vez mais comum, porque não acontece nada com o criminoso e ele acha que ele pode fazer isso mais e mais vezes sem que aconteça nada com ele, gera essa sensação de impunidade. Outra situação é que é pacificado na jurisprudência que em crimes sexuais a palavra da vítima tem uma valoração maior. Por quê? Quase sempre esses crimes acontecem em momentos em que a vítima está sozinha com o acusado, certo? Então não vai ter testemunhas ali, não tem um documento, não tem uma prova documental daquele ocorrido. É simplesmente a palavra da vítima versus a palavra do acusado. E aí, nesses casos, a palavra da vítima tem uma valoração diferente da do acusado, desde que ela corresponda aos demais elementos de prova. Entendi. A importunação sexual ela é muito parecida com o crime de assédio sexual, que é a área onde eu atuo bastante, lá na relação hierárquica de trabalho e tudo. E lá não tem essa valoração tão grande na palavra da vítima. Ali o ônus da prova é do requerente, do reclamante, no caso. E aí eu sempre oriento. Filma, grava uma conversinha, o patrão vem com um papinho muito esquisito, é bom filmar, ter uma prova ali, ou que seja uma testemunha relatando que o patrão sempre chama a empregada para a sala em determinados horários, para fazer algum tipo de intimidação. Esse tipo de prova, gravação, alguma coisa, também serve lá na área criminal, né? Sim, com certeza, doutor Gabriel. Mas temos que levar em consideração que as instâncias, elas são independentes. E o que acontece, por muitas vezes, é que uma sentença criminal condenatória pode fazer coisas julgadas no cível e na justiça do trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa registrou uma ocorrência e tem um processo criminal andando concomitantemente com o processo trabalhista, se essa pessoa for condenada, transitada e julgada no criminal, fica mais fácil para arbitrar uma indenização na justiça do trabalho. E aí. Isso é sem dúvida, isso é sem dúvida. Se tem uma decisão lá no penal, o dano moral, vamos dizer assim, porque a responsabilidade civil é dinheiro, né? Não tem outra responsabilidade. A responsabilidade penal, que é privação de liberdade e tudo mais. Mas se tiver uma condenação lá na justiça criminal condenando, já certifica de que houve um crime, né? E isso na área trabalhista
bastante discutida. Mas lá no direito do trabalho, eu só consigo o dano moral, nos casos que não tem ainda condenação penal, se eu tiver prova. Esse que é o problema, porque geralmente o penal demora mais, o trabalhista é mais rápido. Não sei se o senhor conhece o trâmite trabalhista, ele é assim, é ligeiro. Eu protocolo uma petição hoje, até aqui mesmo no interior que a demanda é mais baixa, eu protocolo uma petição hoje, semana que vem eu tenho audiência de instrução, na próxima semana eu já tenho perícia para apurar a insalubridade ou periculosidade, e no próximo mês eu já tenho instrução e sentença. Então, assim, é muito rápido. Então, acaba que não dá tempo de uma sentença criminal acontecer e tudo mais. Por isso que eu oriento esse pessoal a sempre a gravar, a ter um áudiozinho, colocar o celular escondidinho assim, ó, para quando o cara vir, com aquele papo diferente, porque essa prova, ela, como o ônus da prova, nesse caso, da competência trabalhista, cuja responsabilidade que se busca é uma responsabilidade civil, é do reclamante, é do autor, se a gente não tiver essa prova, infelizmente, não tem como reconhecer que houve uma situação abusiva no trabalho para configurar ali o dano moral. Bem isso. Essa é a dificuldade do ônus da prova no cível, né? No criminal é um pouco diferente nessas relações de crimes sexuais, mas vale sempre lembrar que, por exemplo, a pessoa ingressou com a ação trabalhista requerendo a questão do assédio sexual, dano moral por isso, e aí o juiz trabalhista não reconheceu porque não tinha essas provas, mas ela, concomitantemente, a pessoa respondia um processo criminal. Depois, posteriormente, se ocorrer essa condenação criminal lá no feito, o juiz criminal condena o autor a indenizar a vítima, nos moldes do artigo 387, inciso 4º. Então, assim, com essa indenização, já fica mais fácil, né? Mas, como você disse, demora muito mais. O processo trabalhista ele é muito mais célere. Se o processo criminal ele for durar 5 anos, o processo trabalhista não vai durar 6 meses, quando demora muito. Então, assim, eu sempre falo, vai lá no trabalhista, briga lá no trabalhista e aqui no criminal também. Porque se lá você não conseguir, pode ser que aqui no criminal o malfeitor, né, o acusado, seja condenado e você vai ter o direito da sua indenização. Realmente, são instâncias muito diferentes e a celeridade também bastante diferente umas das outras. Mas não existe responsabilidade civil, só por uma curiosidade, não existe responsabilidade civil na esfera trabalhista para o crime de importunação sexual. Isso eu teria que pedir um dano moral e fundamental dano moral por conta disso. Só se tratar de uma situação de assédio que eu consigo ir reipsa o dano moral. Olha que absurdo. Então acaba que isso atrapalha até a produção de prova, a dilação probatória. Então, para a gente ter que ficar tipificando crime nessa seara civil, de responsabilidade civil, é complicado, porque já tem a prova de que existe um incômodo, né? Que existe algo atrapalhando a relação de trabalho, trazendo prejuízo para a relação de trabalho, trazendo ali desgaste psicológico, desgaste físico e dano, né? E se há dano, e basta que seja possível provar o dano para que seja reconhecido em juízo, para que ele seja reparado, né? Pelo artigo 927 do Código Civil e tudo mais. Mas essa situação no trabalho é rápida de resolver. Agora, no penal, eu acho que demora, não sei se é por conta da demanda, eu não sei se é por conta que não é uma justiça especializada. Essa parte eu não entendo, doutor. Eu não sei por que demora tanto o processo criminal. Acredito que o doutor vai conseguir esclarecer um pouco mais para a gente. Doutor, é complicada essa situação porque as pessoas são vítimas desse crime não só no trabalho, é vítima no ônibus, é vítima em uma situação que ela vai se divertir em uma balada, em um bar, ou às vezes até mesmo andando na rua, certo? Tive uma cliente que ela contou para mim que ela estava andando na rua, o motoqueiro passou e deu um tapa na bunda dela. Então, assim, são situações que em qualquer lugar no Brasil, infelizmente, as mulheres estão sujeitas pela cultura machista que tem impregnado aqui no Brasil. Mas, doutor, vamos lá. Eu até falar um pouco desse crime. A justiça criminal ela demora bastante, primeiro pela falta de estrutura, porque primeiro a pessoa tem que ir até uma delegacia e registrar uma ocorrência. E aí as delegacias hoje têm poucos servidores, têm poucos policiais contratados, e além disso temos poucas delegacias para tamanha demanda. Eu fiz um histórico que aqui eu gostaria de falar de como surgiu esse crime. O crime
de importunação sexual, ele começou a ser pensado em ser criado no ano de 2017, por um caso que foi notório, que ocorreu em julho de 2017, em que uma mulher, um rapaz estava no trem, no metrô, e ele se masturbou e ejaculou na mulher. Naquela situação, os usuários ali do metrô prenderam o rapaz em flagrante, né? Conduziram para a delegacia, ele foi para a audiência de custódia e foi solto. Por que ele foi solto na audiência de custódia? Muito porque o juiz entendeu que não existia ali o crime de estupro, porque não tinha violência ou grave ameaça. E como à época não existia o tipo penal da importunação sexual, o juiz entendeu que o que ocorreu ali foi uma contravenção penal. A contravenção penal de importunar alguém em local público de modo ofensivo ao pudor. E o juiz, por mais assim, por mais que cause indignação, o juiz agiu certo, pois não existia esse crime e não tinha violência ou grave ameaça para ser o crime de estupro. E esse fato pressionou o Poder Legislativo a criar o crime de importunação sexual, que foi criado apenas no dia 24 de setembro de 2018, ou seja, mais de um ano depois que foi criado o crime de importunação sexual. Justamente por esse caso. Aí olha só, olha o fato mais curioso. No mês de janeiro a julho de 2017, foram noticiados só no estado de São Paulo mais de 288 casos de pessoas vítimas dessa situação que eu falei, de ser encoxado no metrô ou de alguém se masturbar e ejacular na pessoa. 288 casos num prazo de 5 a 6 meses, certo? E, nessa época, nem sequer existia o crime de importunação sexual. Muito menos era divulgado da forma que é hoje as situações que podem configurar o crime de importunação sexual. Então, a demanda é um dos fatos. O segundo fator que faz a justiça criminal demorar tanto é porque o ramo do direito penal é o ramo que mais tem garantias constitucionais. Então, automaticamente, enquanto lá na Justiça do Trabalho a pessoa pode postular sem um advogado, no processo criminal, a falta de advogado nulidade absoluta. E, além disso, o processo criminal, ele pressupõe o inquérito policial, que é a fase policial, que vem antes do processo criminal. Enquanto que lá na Justiça do Trabalho, no civil, ocorreu um fato, você pode imediatamente ingressar com um processo judicial. No criminal, muitas vezes, apesar do inquérito policial ser dispensado, ocorre o inquérito policial primeiro para investigar os fatos, para então oferecer denúncia, então marcar audiência. E, além disso, a prioridade dos processos criminais são de réu preso. E aqui, no crime de importunação sexual, pelo crime, isso a gente vai conversar, dificilmente o réu fica preso. Então, o processo, ele responde o processo em liberdade, né? E aí, como o processo dele não é prioridade, vai demorar mais. Os processos a ser julgados primeiro são os processos com réu preso. Caramba, doutor, realmente essa estrutura, essa falta de estrutura traz essa noção de impunidade, porque o cara responde em liberdade. Aí na cabeça do acusado, acredito eu, ele pensa, tá demorando, não deu nada. Tá demorando, o tempo tá passando, tô sendo investigado, tá demorando, não deu nada. A gente sabe que a conta vem lá na frente, né? E até o senhor mesmo, como advogado da vítima, muitas vezes busca até a celeridade dessa condenação, uma tutela jurisdicional mais rápida. Mas olha que esquisito. Teve mais de 200 casos em São Paulo na época da criação desse tipo penal. Esses foram os casos registrados, né? Porque, como a gente conversou anteriormente, muita gente nem leva esse assunto ao conhecimento da polícia, e muito menos se torna um processo. Então, eu acredito que falta muito ainda para a gente evoluir como sociedade até para evitar esse tipo de crime, né? Gabriel, olha assim, o que mais causa indignação nessa situação, né? A pena do crime, ela é de 1 a 5 anos de reclusão. E aí, pela pena mínima,
se o acusado for primário de bons antecedentes, ele tem direito ao sursis processual, que nada mais é que, se ele for primário de bons antecedentes e indenizar a vítima pelo prejuízo que ele deu no caso, o processo dele ficará de 2 a 4 anos suspenso. Se ele não responder nenhum outro processo, é como se nada tivesse acontecido. Extingue a punibilidade dele, certo? Aí, a única coisa que acontece é que ele não pode aceitar um benefício desse pelos próximos 5 anos. E se ele tiver aceitado um sursis no passado, ele pode aceitar um acordo de não persecução penal, porque o crime não tem violência nem grave ameaça, e aí os requisitos são, além de indenizar a vítima, ele tem que confessar a prática do crime e ele vai receber uma punição, geralmente uma prestação de serviço à comunidade, algo do tipo. É como se ele antecipasse a pena dele um pouco, mas menos do que ele teria numa condenação criminal. E muitas vezes, Desculpa, como advogado... até no acordo de não persecução, se fizer o acordo e tudo mais, fica como se nada tivesse acontecido, né? Após cumprido o acordo, doutor, é como se nada tivesse acontecido. Só que, assim, é difícil como advogado eu ter que falar isso, porque muitas vezes, para a vítima, só tem ela de prova, não tem testemunha, então ela corre o risco do cara não ser condenado no final do processo. E aí, o acordo de não persecução penal, que você pensa, nossa, o cara aprontou e vai constar nada na ficha dele, ele vai aceitar, vai cumprir, acaba sendo uma boa saída, porque ele vai ser obrigado a indenizar a vítima, ele vai confessar a prática do crime e ele vai cumprir alguma coisa. Sendo que, se for para julgamento, pode ser que nem condenado ele seja. Então, o acordo de não persecução penal, por mais absurdo que seja, acaba sendo um bom negócio tanto para o réu quanto para a vítima. Então, assim, já resolve aquela situação ali, aquele entreveiro. Eu até mesmo fui procurador de uma vítima, num caso desse. Eu não atuo na área criminal, viu? Eu fiz porque aconteceu muito próximo a mim. E eu até quero falar, chamar a atenção para o pessoal da importância da vítima desse tipo de crime contratar um advogado. Porque a gente sabe que o autor da ação penal é o Ministério Público. Aí a pessoa pensa assim, não precisa de um advogado, não precisa de um assistente de acusação. O Ministério Público já faz a acusação, já após a análise investigativa lá do inquérito policial. Enfim, eu atuei num caso, doutor, onde aconteceu o crime de importunação sexual. Estava um pouco relacionado à área do trabalho, mas a vítima, ela se indispôs a querer ingressar com alguma ação trabalhista. Então, a vontade da vítima prevalece, né? Nesses casos eu não vou... Enfim, houve o crime de importunação sexual e aconteceu toda a investigação na delegacia, e a prova que nós tínhamos foi que o rapaz confessou tudo em conversas do WhatsApp. Porque ela perguntou depois, o que você fez, não sei o que, você tá ficando louco. Aí o rapaz confessou tudo, simplesmente relatou o crime lá no WhatsApp, então teve a prova, não foi só a palavra dela. Então estava claro o crime. Então assim que foi para a delegacia e as provas chegaram lá, logo a delegacia colheu o depoimento das testemunhas que ficaram sabendo desse caso, porque assim que ela foi vítima desse crime, ela comentou com algumas pessoas que eram mais próximas e foram essas as testemunhas chamadas na delegacia para depor. E o Ministério Público simplesmente ofereceu um acordo de não persecução penal para ele pagar algumas cestas básicas. Só isso, não teve reparação à vítima, não teve nada disso. Aí o rapaz, ele veio junto com o Ministério Público em uma audiência que até está juntado nos autos e falou que foi sem querer, que não tinha intenção, que não era a intenção dele fazer aquilo, que não sei o quê. E quando eu fiquei sabendo disso, o processo já estava avançado. Então eu ingressei nessa audiência onde o juiz ia homologar um acordo de não persecução penal. Eu ingressei e falei, excelência, não houve confissão. Ele falou que foi sem querer, isso não é confissão circunstanciada, né? Que o artigo 28, se eu não me engano, 28A do Código de Processo Penal exige. Isso não é confissão, não houve confissão. Falar que tocou sem querer não é crime de importunação sexual. Crime de importunação sexual, até o doutor pode explicar a respeito disso mais claramente, precisa de ter a intenção, né? Existe até essa questão que eu não vou saber explicar bem, mas o doutor vai ter mais segurança para dizer. E aí, acabou que o juiz não homologou o acordo de não persecução penal, devolveu para o Ministério Público teve de me pedir alguma proposta de reparação, porque ela teve um dano psicológico em razão dessa situação e tudo mais, e o juiz só homologou depois que arbitrou um valor a ser pago pelo acusado. E também depois dele assumir claramente, eu fiz porque eu quis na audiência. Então eu exigi
essa confissão, porque o artigo 28A exige essa confissão. Né? Então, assim, se eu não tivesse intervindo ali nesse processo como assistente de acusação, se essa vítima tivesse sem um advogado particular, nada ia acontecer. Por isso que é a importância de alguém que sofreu esse tipo de crime imediatamente contratar um advogado, senão acaba que o Ministério Público faz vista grossa, o juiz também fica por isso, né? Sim, doutor, ainda bem que você estava lá nesse caso, porque isso acontece muito. Para a coordenação persecução penal, o réu ele tem que confessar formalmente o crime. Essa situação de foi sem querer e tudo, ele não confessou de fato o crime, né? E é uma situação que a contratação do advogado também implica em outra coisa, na celeridade do processo, porque o advogado vai cobrar o inquérito policial, vai cobrar tudo isso. E como é um crime em que o prazo prescricional dele é curto, porque é a pena mínima de 1 ano, certo? Então, assim, depois de recebida a denúncia, se ele não for condenado em 3 anos, vai prescrever. Se o advogado não ficar em cima, um processo criminal vai mais do que 3 anos na instrução, tranquilamente. Basta o advogado não peticionar, não movimentar o processo ficou parado, 3 anos é coisa rápida. E aí ocorre muita prescrição nesses casos, certo? Aí, é importante um detalhe que você falou, que é justamente essa situação, porque, foi sem querer, sempre tem esse papo, e nunca é sem querer, entendeu? Jamais uma pessoa que abraça a outra e passa a mão na bunda dela tá agindo sem querer. Até porque, e outra coisa que eu ouço bastante é o cara falar assim, mas ela queria. Não, se ela quisesse, ela não teria registrado uma ocorrência. Não existe isso, né? Na cultura machista que nós temos. Nós vimos isso lá no Big Brother Brasil, que o MC Guimê lá claramente, cara, ele tava abraçando a mulher e aperta a bunda da menina. Então, assim, dá para ver que a intenção dele era aquela. Ele vai falar que foi sem querer? Não tem como, né? É algo que não tem justificativa. E que se a pessoa quer aceitar o acordo na persecução penal, ela tem que confessar formalmente a intenção dela naquela situação. No caso do Big Brother, teve prova mais que suficiente, né, doutor? Mais que suficiente, foi filmado e tudo. E outra, e mesmo que a vítima não queira levar adiante, esse crime vai ser investigado e apurado, né? Sim, doutor, porque ele é de ação pública incondicionada, então ele vai ser levado adiante. Mas, contudo, a palavra da vítima tem um valor diferenciado nesses crimes. Por exemplo, uma coisa é a situação do MC Guimê, outra coisa é a situação do cara de sapato. Porque por mais que ali ele forçou um beijo e tal, se de repente a vítima falar que não, eu queria, mas não queria naquele momento, ou eu não fui sentir constrangida naquela situação, pode ser que ele seja absolvido, certo? Apesar de que nos dois casos eu acho que eles vão confessar formalmente a prática do crime e aceitar um acordo na persecução penal. É mais rápido, né? É mais seguro. E nesse caso, é difícil eles serem absolvidos, né? Porque as provas são mais que suficientes. Então assim, doutor, se a vítima, vamos lá, vamos raciocinar. Se a vítima disser em juízo, após o Ministério Público ter ajuizado e tudo mais, em juízo, que foi algo de momento, que pode ser que a vítima tenha dado algum tipo de liberdade, porque nesse caso que eu contei para o senhor, que eu tive de intervir, muita gente falou para a vítima assim, mas você não deu liberdade pro rapaz? Você não deu uma abertura? Será que não foi você que deixou o ambiente ali, que seduziu o rapaz, alguma coisa nesse sentido? Porque, infelizmente, doutor, essa cultura machista nossa acaba colocando na vítima que já sofreu uma atitude ilícita, criminosa, a peste de ter sido culpada por aquele crime. É isso que eu fico indignado. Foi isso que me indignou na audiência, onde ele falou que foi sem querer, que tudo mais. Isso que me deixou indignado. Porque parece, nessa situação, parece que a vítima tem culpa. Doutor, é difícil porque existe a cultura machista no nosso país e quase sempre essas situações são interpretadas da forma que o doutor está falando. E aí, eu sempre peço, na dúvida, registre a ocorrência, né? Lute pelo seu direito para que outras pessoas não sofram o que você sofreu.
Pois esse tipo de agente, ele não faz com uma pessoa só, ele faz com várias pessoas. Vide aí, nós temos aí os autores de crimes sexuais, nós temos aí o Thiago Brenan, que estuprou várias mulheres e forçava elas a fazer tatuagem com o nome dele. Olha que absurdo. E não foi uma, não foi duas pessoas, tem mais de 20 vítimas, né? E quase sempre os crimes sexuais, eles são dessa forma. Então tem que sempre registrar a ocorrência e buscar a condenação. Vamos lá. Uma coisa é a vítima, a pessoa falar, eu acho que ela deu liberdade. Quem manda nessa situação é a vítima. Pois o crime é um crime contra a liberdade sexual. A partir do momento que a pessoa pratica um ato sexual ou de qualquer coisa sem o consentimento, ou ela faz algo que ela não queria fazer desse tema, incide um crime da liberdade sexual, contra a liberdade sexual. O ato que fez ferir a liberdade da pessoa vai ser discutido. Qual crime é esse? Se é estupro, se é importunação sexual, certo? Se é estupro de vulnerável. Isso que vai mudar. Agora, se foi ferida a liberdade sexual da pessoa, pouco importa o que a pessoa que cometeu o crime pensou, mas sim o sentimento da vítima. Se ela achou que ficou constrangida naquela situação, ocorreu um crime contra a liberdade sexual. Por isso a palavra da vítima tem uma valoração diferenciada nesses crimes, porque somente ela que pode falar se ela passou por aquela situação, se sentiu ofendida ou não. Entendi. E assim, doutor, vamos lá. Acontece muito, com uma frequência muito grande, devido à cultura que envolve o Brasil nessa situação. O Brasil é até palco mesmo de muito de isso ser exposto para fora. Às vezes os países de fora enxergam o Brasil com essa cultura, infelizmente. Mas a gente sabe que também existe mulheres que inventam situações para tentar colocar essa pecha em cima do rapaz e tudo. No início da advocacia, eu mexi muito com casos de família. E acredito que seja a parte mais, assim, que tem mais, né? Que tem que ter uma demanda maior e acaba que o advogado inexperiente vai entrando por essa área para ganhar um pouco mais de experiência até conseguir os clientes que são mais complexos. E ali tinha muitas mulheres que se sentiam assim inferiorizadas porque o rapaz tinha a guarda da criança, ela queria ficar com a criança só para ela e tudo mais. E eu já cheguei a ver casos onde a mulher ia na delegacia e relatava que foi vítima de importunação sexual. E assim, o rapaz entra em contato conosco, procura um advogado e fala, doutor, eu nem vejo essa mulher, eu me separei dela tem muitos anos. E assim, eu acredito que o trabalho maior nesses casos é do advogado, porque vai ter de convencer o juiz de que o crime não aconteceu, porque o doutor falou que a palavra da vítima tem uma valoração maior, realmente, isso é algo até doutrinariamente registrado. Aí, nesse caso, doutor, eu acredito que dá uma suada para tentar defender esse rapaz, né? Doutor, isso infelizmente acontece muito, não só com os crimes de dignidade sexual, mas também com a Maria da Penha. Nossa, o que acontece? Porque assim, tem muito advogado, eu vou utilizar a palavra aqui, picareta, que quando chega a vítima de família, a pessoa lá, o cliente de família, a primeira coisa que ele fala, não, vamos inventar que ele te xingou, que ele fez alguma coisa contigo, registra uma ocorrência e pega uma medida protetiva. Porque aí, provavelmente, com medida protetiva, o juiz não vai dar guarda compartilhada, ele vai dar guarda no lateral. Porque não existe uma boa relação entre vocês dois. E isso acontece demais. Demais, demais mesmo. E aí eu sempre digo o seguinte: se você for levar a testemunha para mentir na audiência, se prepara para fazer papel de palhaço. Porque na hora que o juiz compromissar e falar que ela vai sair de lá presa, se ela mentir, ela gagueja e muda o depoimento na hora. E a mesma coisa acontece com a vítima, que está mentindo. Chega lá, a história não bate, ela dá várias versões, o juiz aperta. Então, assim, eu não vou dizer que sempre, mas quase todas as vezes, essas farsantes, elas são disfarçadas, ou estes farsantes são desmascarados lá na hora. E aí, a depender da situação, se for muito esdrúxula, existem crimes para isso, certo? A comunicação falsa de crime,
todos esses tipos penais podem ser enquadrados para essas pessoas que inventam essas histórias na tentativa de levar alguma vantagem ou lá no processo civil ou até mesmo alguma vantagem financeira. Porque eu tenho muitos clientes médicos, por exemplo, que respondem processos de importunação sexual porque pessoas com mau caráter, de má índole, querem levar vantagem financeira em cima daquele médico. Tipo, o médico tem dinheiro, eu vou inventar que ele passou a mão em mim, alguma coisa assim, para conseguir alguma indenização, algo do tipo. Isso, infelizmente, acontece. E hoje, vários médicos têm suas consultas gravadas, principalmente cirurgiões plásticos, por conta disso. Muito porque tem muito médico aí que a gente sabe que já foi preso por dopar a vítima, estuprar alguma coisa, e também por conta disso, das pessoas que levam isso em consideração, que apelam para esse lado. Também tem um lado negro da força, né, digamos assim. Não, o doutor quase que previu o que acontecia comigo quando eu atuava lá nas áreas de família. Funcionava assim, doutor, já vou explicar que a gente já esperava esse tipo de comportamento. O rapaz era casado, tinha um filho, divorciava lá na frente. Isso acontece, são fases da vida, né? Ele divorciava, a esposa ficava, a genitora ficava com a criança e o rapaz separado. Aí ele tinha guarda compartilhada para fazer o pagamento da pensão, até aí tudo bem. Mas quando esse rapaz casava de novo, doutor do céu, virava uma bagunça. Era só ele casar de novo que vinha BO de importunação sexual e pedido judicial de guarda unilateral. Era quase que esperado, para você ter noção. E já teve alguns clientes que o rapaz casou, e quando ele casou eu falei assim, olha, pode ser que aconteça uma situação X, Y, Z. O que eu expliquei? Pode ser que vai vir um BO registrando um crime sexual, pode ser que venha registrando até mesmo um crime de ameaça, um crime bobo, dizendo que você ameaçou a mãe da criança, alguma coisa assim, de forma simulada mesmo, para a mãe tentar afastar a criança do seu convívio porque você contraiu um outro relacionamento. Doutor, teve vezes que, assim, era quase que previsível. Era esperar uma semana ou outra, a gente já consultava lá na delegacia, tinha o BO e tinha o pedido judicial, com fundamento no BO de suspensão de visitas ou até mesmo guarda unilateral. Infelizmente, como acontece o machismo, que é algo prejudicial na nossa sociedade, o inverso também existe. Infelizmente, isso acontece. Sim, doutor. Bem isso. E isso acontece muito, infelizmente, por instrução de advogado. Assim, é triste a gente ter que admitir isso, que tem colegas de profissões que fazem isso, mas é algo que infelizmente acontece, né? E aí eu já alerto até os colegas advogados, porque muitas vezes, quando essas pessoas são pressionadas lá, elas falam que estão falando aquilo que o advogado mandou fazer. E numa situação dessa, o advogado pode ser, sim, partícipe do crime. Certo? De falso testemunho, se for uma testemunha, né? Ou de comunicação falsa de crime, denunciação caluniosa, algo do tipo. Se ficar devidamente comprovado que foi o advogado que deu a ideia e que foi o advogado que incentivou a fazer, ele pode ser, sim, partícipe do crime. Porque esse tipo de atuação temerária é até mesmo vedado pelo Código de Ética e Disciplina. E tem vários julgados nesse sentido hoje em dia. Sim, essa ideia só pode vir do advogado. A vítima dificilmente vai ter essa sacada de, vou usar uma via administrativa de investigação da delegacia para informar um crime que não aconteceu, isso vai virar um processo penal e isso vai fundamentar o meu pedido de suspensão de visitas, por exemplo. Só para espizinhar o pai ou só para fazer com que o pai aumente o valor da pensão. Isso é a ideia de advogado mesmo, infelizmente. Como existem no nosso meio, doutor, excelentes advogados que trabalham com princípios e com caráter, já existe também o outro lado, né? De pessoas que tentam buscar vantagem de forma indevida. E o doutor falou que o advogado pode entrar no meio, né? Da responsabilidade penal, da responsabilidade civil, se ele estiver instruindo a vítima desse jeito. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, doutor, tem um caso muito famoso que eu até atuei nele, que o advogado da empresa fazia o depósito recursal de um valor a menor, sempre, em todos os recursos, só para ter um prazo maior de intimação dado pela vara, para ele retificar o valor, para ele corrigir o valor. Sempre era assim, ele ia lá, colocava R$100 de depósito recursal, um valor muito distante do depósito recursal para um recurso ordinário, por exemplo, só para ganhar 20 dias.
Aí ganha 20, ganha 30, ganha 60, depende da demanda. E no tribunal, eu consegui demonstrar que isso aconteceu em vários processos e o juiz condenou o advogado em solidariedade com a parte a pagar uma indenização por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Então isso acontece. Quando o advogado está agindo de forma maliciosa dentro do processo, ele pode entrar no meio da responsabilidade e ser responsabilizado também. Igual nesse caso que o doutor falou aí, se o advogado está instruindo a testemunha, ela entra também como partícipe e como criminoso, assim como a testemunha foi em juízo, não é? Bem isso, doutor. Bem isso. E assim, eu sempre falo para os colegas advogados, vocês têm que estar munidos da documentação necessária e cuidado, porque assim, ocorre também, o doutor é trabalhista e sabe, muitas vezes o cliente que mente para o advogado, né? Chega lá na audiência, o juiz aperta e ele fala que foi o advogado que falou. Tem isso. Então, assim, eu não atuo muito na área trabalhista, mas eu sempre falo para meus clientes: olha, se você for pega uma declaração do cara e manda ele assinar que ele falou aquilo para você antes de entrar com o processo, certo? Se você achar que ele pode estar mentindo. E quando a pessoa me fala, aconteceu isso, e tem um processo de divórcio, a pessoa, que eu sou criminalista, né? Então, ele tem um colega civil que está lá cuidando da família, ela vem atrás de mim para registrar uma ocorrência. Se eu ficar em dúvida, eu peço para a pessoa assinar uma declaração para mim de que ela falou aquilo, para não falar depois que foi o advogado que mandou falar. Então, assim, alguns cuidados que nós temos que ter nas nossas relações. Não, perfeito, perfeito. Porque pode ser também que o advogado esteja agindo de boa fé, né, doutor? Não, o cliente falou para mim que aconteceu, então eu vou em juízo informar para o juiz que aconteceu, porque o meu cliente falou que aconteceu. Infelizmente isso acontece. Mas eu não queria muito desviar do foco da nossa live, porque o pessoal vai achar que isso é a regra, essa parte da vítima mentir. Não é, tá? Não é a regra, não é mesmo. A regra, infelizmente, é a intenção do crime de importunação sexual, que é algo que a gente tem que lutar contra para que isso diminua. E eu acredito que a melhor forma de evitar esse tipo de crime, doutor, é exposição de conteúdo na internet, aqui por meio de live, por meio de informativos na internet, no Instagram, porque igual o doutor falou, infelizmente as vítimas às vezes são vítimas, mas numa ingenuidade tão grande que nem sabem que são vítimas. E eu até quero perguntar uma coisa pro doutor, e eu vi recentemente acontecendo, não vi o deslinde, mas alguém foi vítima de importunação sexual e uma outra pessoa viu, uma outra mulher viu. E essa vítima mesmo, ela nem se tocou de que tinha sido vítima de importunação sexual. Essa outra mulher levou essa notícia à delegacia e houve investigação e tudo mais, houve requerimento de imagens de câmera de segurança e tudo mais, está na fase da investigação lá na delegacia ainda. Mas nesse caso, por ser um crime de ação penal pública, mesmo que outra pessoa tenha relatado o crime e a vítima nem se tocou que tenha sido vítima, é possível uma condenação pelo crime de importunação sexual? Sim, doutor. É possível sim, desde que provado pelos outros elementos de prova. Essa pessoa, por exemplo, vai ser testemunha, as imagens que tem, o depoimento da vítima, né? Ele é só um dos elementos de prova, né? E aí é possível sim a condenação nessa situação. Mas assim, para deixar claro, eu acho que, primeiro, as vítimas têm que registrar a ocorrência para acabar com esses crimes. Segundo, é muito importante isso que a gente está falando, de explicar para as pessoas o que seria o crime de importunação sexual, porque eu vejo situações em que eu sei que está ocorrendo o crime de importunação sexual. Então, para deixar claro aqui, se a pessoa te deu um abraço, encostou em alguma parte do seu corpo que te constrangiu, é provável que você tenha sido vítima do crime de importunação sexual. Às vezes, um beijo roubado na balada é o crime de importunação sexual. Ou às vezes até estupro. Vai depender do grau de violência que o acusado utilizou na vítima. Então, se o beijo foi muita força, pode até mesmo ser estupro. E não importunação sexual. Vai depender dessa situação, da gravidade do ocorrido. Então, assim, metrô, a pessoa encostou, ônibus. Gente, denuncie, porque grande parte desses autores dos crimes sexuais são reincidentes, entendeu? É o cara que, até na criminologia a gente estuda isso, o cara que é tarado mesmo, ele não tem cura. Então tem cara que fica o dia todo andando no ônibus só para encoxar a mulher. Então, se todo mundo
registrar uma ocorrência e esse cara responder vários processos, primeiro, ele não vai ter nenhum benefício despenalizador, ele não vai conseguir aceitar um acordo não persecução penal ou um sursis processual, e além disso, quando essas penas forem somadas, ele vai cair no regime fechado. Então, assim, primeiro passo, registrar a ocorrência, e segundo, a informação. As pessoas têm que saber que muitas vezes elas são vítimas e não sabem. Elas têm que saber quais as ações que podem configurar esses crimes sexuais. Eu acredito que o papel é da sociedade, porque a legislação está aí, a legislação já foi feita, o poder público já agiu no sentido de criminalizar esse tipo de conduta como criminosa. Os órgãos de fiscalização estão aguardando a notícia de que houve um crime para investigar, e é impossível ter uma polícia em todas as empresas, ter um policial em todas as empresas, tem um policial em todas as escolas, em todas as casas, então cabe à população mesmo levar essa notícia para a delegacia e tudo mais. Bem isso, doutor. Primeiro passo é informar, né? E aí as vítimas vão saber quando ocorre o crime e elas vão à delegacia. Aí já entra em outro problema, que é a falta de estrutura, né? Muitas vezes a vítima chega para noticiar e só tem homem na delegacia. E aí fica difícil para ela se abrir até mesmo com a amiga, quem dirá com o policial homem que não está muito afim de trabalhar. Então, e também a questão da celeridade, né? Porque às vezes demora anos, a vítima cansa dessa situação. Então, é isso, doutor. Eu acho que nós estamos aqui no caminho certo, informando as pessoas do que é o crime de importunação sexual, não só para as mulheres, mas também para os rapazes, né, que acha que pode fazer isso, que não vai dar nada, e dá sim, dá muita coisa, né, para a gente tentar acabar com essa cultura do machismo. E você trouxe um fato muito importante, que é o seguinte: outra pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, que passou por isso, e a pessoa está com medo de ir na delegacia, olha, se você tem provas, você pode ir na delegacia e levar o fato ao conhecimento da autoridade policial. Eu até fiz uma live semana passada com a minha esposa, desmistificando algumas situações do porquê que as pessoas têm medo de ingressar com processo judicial, de buscar seus direitos em juízo. Não sei se o doutor acompanhou, mas as pessoas têm esse medo, esse receio e essa noção de descredibilidade que o judiciário tem. Ah, não vai dar nada, o judiciário não vai resolver meu problema. Mas eu digo até algo que é um pouco mais pesado em relação a situações que envolvem crimes, porque se você vê uma situação criminosa e você simplesmente não faz nada e depois reclama que está acontecendo muito crime, isso é uma hipocrisia. Se você vê uma situação criminosa e não leva essa notícia à delegacia, infelizmente, isso é pesado de ouvir, mas você está sendo conivente com a atitude criminosa. Porque se é um crime de ação penal pública, é de interesse da sociedade coibir esse tipo de crime. Igual briga de casal. O casal tá brigando lá, se matando, e você, não, na briga de casal ninguém mexe. Não, não é assim. Se tá acontecendo uma situação criminosa, uma lesão corporal, qualquer que seja, se você não faz nada, você está sendo conivente com a prática criminosa. E eu acredito que quando a sociedade evoluir nesse raciocínio de agir contra as práticas criminosas como um todo, como um grupo, eu acredito que essa situação muda. Mas até lá, doutor, infelizmente, a gente vai acabar levando uma situaçãozinha aqui ou só judicializando uma atitude criminosa quando a vítima mesmo tiver a intenção de ir lá e levar esse conhecimento para o judiciário. E, infelizmente, principalmente crimes que envolvem a dignidade sexual, a vítima está tão fragilizada que ela não consegue buscar os seus direitos, correr atrás dos seus direitos, e ela depende de toda a sociedade em volta fazer isso por ela, porque ela não tem força para fazer. Então, na minha opinião, não sei se é essa a opinião do doutor, eu acredito que a gente vai evitar a prática criminosa só como a sociedade começar a agir como um todo para impedir que esses crimes aconteçam. Eu concordo plenamente, doutor. Concordo plenamente. Isso não só para crime de dignidade sexual, estelionato, que muitas vezes a vítima fica com vergonha, às vezes é idoso. Os filhos podem, hoje não, porque o crime é condicionado à representação. Dos crimes mais lucrativos que tem é condicionado à representação no nosso país, certo? E da pena mais branda. Eu costumo dizer que o estelionato, infelizmente, é o crime que mais compensa, porque dificilmente o cara fica preso.
e nos demais crimes, né? A gente tem que levar a informação às autoridades responsáveis. É isso, é isso. Doutor, obrigado. Obrigado mais uma vez. Agradeço demais a disponibilidade do doutor, os esclarecimentos do doutor. Eu tenho total segurança de enviar os meus clientes para o doutor, porque eu sou ciumento com o cliente, viu? Eu não mando para a mão de qualquer um, porque já tive experiência de colocar um cliente para resolver um problema com um advogado bem delicado e acabar que não supriu as expectativas e acaba que a fama fica para quem indica, né? Então eles acabaram me acusando como advogado que não sabia trabalhar e tudo mais. Mas o doutor tem segurança, plena segurança de enviar os clientes que chegam até mim para resolver questões criminais. Agradeço muito a parceria do doutor, de verdade. Agradeço o convite, aceita o convite que o doutor aceitou mais uma vez. E se o doutor quiser conversar sobre outros temas do direito penal, eu estou aqui toda quarta-feira, vamos abrir uma agenda para a gente conversar mais. Se o senhor achar que é relevante outro assunto, a gente está aqui aberto para conversar, tá? Perfeito, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi maravilhoso, assim como a última live. E é bom ter essa oportunidade de esclarecer para as pessoas, né? E eu também tenho só coisas boas a dizer para o doutor. Sempre que aparece um cliente trabalhista, indico também, porque confio no trabalho do senhor, não só no trabalho, mas também na pessoa, né? Na hombridade do doutor. E estamos aqui à disposição. Acho que a gente pode fazer uma próxima live de crimes que ninguém sabia que é crime, situações que ninguém sabia que era crime. E é algo que eu acho muito curioso. Tem muitos crimes que ninguém sabe. Muita gente já pode ter cometido e nem mesmo sabe que é crime. Então, a gente poderia falar desses temas curiosos depois, assim, para dar uma quebradinha no gelo dessa situação, né? Perfeito. Não, eu já vou agendar então para a gente conversar sobre isso, porque até eu tô curioso. Porque pode ser que eu seja um criminoso e não saiba. Exatamente. Então, perfeito, doutor. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado a todos que acompanharam a live, a todos que estiveram aqui. Espero ter trazido aí para vocês o máximo de informações possíveis e espero ajudar muitas pessoas que estão nessa situação. Obrigadão, doutor. Obrigado a todos que nos assistiu. Semana que vem tem mais. Aguardo vocês. E boa noite para vocês. Fica com Deus. Com Deus. Tchau, tchau, doutor. Tchau. Valeu.